Olá, irmãos, bem-vindo ao canal Cordeiro de Deus. Eu peço desculpa pela demora dos vídeos, mas hoje aí estamos voltando na ativa. Já peço que você vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. E hoje eu vou tentar fazer um sermão escatológico no versículo de João, capítulo 8. Caso você queira, pode acompanhar aí abrindo a sua própria Bíblia, ou você vai acompanhando aí no vídeo que vai aparecer nos versículos. E começa assim o capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe tire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essas respostas e acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Agora eu peço a você que feche os seus olhos ou se concentre na oração. Santo Deus, eterno, Criador dos céus e da terra, que tem por sobrenome Santo, Deus, eu peço a Ti que o Senhor me guie na iluminação do Espírito Santo, que o Senhor derrame o Teu poder, Deus, para que não venha ser falado aqui sabedoria de homens, mas demonstração do poder do Espírito Santo. Deus, se for necessário, Senhor, alcance pelo menos uma pessoa com esse vídeo. Uma pessoa, Deus, seja suficiente uma só. Não precisa que esse vídeo visualize, bombe, mas que uma pessoa só seja alcançada para o Teu poder, Deus. Que o meu nome se diminua cada vez mais e o Senhor cresça. Porque eu não mereço glória, eu não mereço aplauso. Somente o Senhor merece toda a honra e toda a glória e todo o poder. Pois o Senhor criaste os céus e a terra pelo poder da Tua palavra. Assim nós pedimos, Senhor Deus, que venha ser feito o que o Senhor deseja, que a Tua palavra seja pregada. Eu peço a Ti perdão por todos os meus pecados. Louvado e agradecido seja o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema principal da mensagem é o perdão de Deus. Para a gente poder introduzir no texto, primeiro a gente tem que entender um pouco do contexto. Antes de Jesus ir para os Montes das Oliveiras, ele estava na festa dos tabernáculos. E em João 7,37 diz o seguinte: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava na festa do tabernáculo, pregando e salvando a muitos. Em determinado momento, ele disse para aquele povo: Quem tenha sede, venha e beba da água da vida eterna, dizendo que era ele mesmo. Só que um pouco mais antes, alguns judeus tinham mandado alguns guardas para poderem voltar e trazer Jesus para ele, para que pudessem matar Jesus. Só que os guardas, ouvindo isto, até eles temeram. E quando eles voltaram na presença dos fariseus, eles perguntaram: Cadê o Jesus? E eles disseram: Não há ninguém que falou como este homem. Então os fariseus, irados, viram que até os guardas estavam começando a acreditar em Jesus.
E isso estava atrapalhando o plano deles, porque eles queriam acusar Jesus de alguma coisa e não conseguiam. Então, os fariseus, depois de ter discutido, cada um foi embora para sua casa. E também, agora Jesus entra em ação. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E o versículo 2 ele continua: de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E sentado, os ensinava. O impressionante é que mostra que Jesus frequentemente ia nos Montes das Oliveiras para poder fazer sua oração. E de madrugada, voltou novamente para o templo. Ele foi, orou ao Pai e voltou de madrugada. Vamos dar ênfase aqui de madrugada, à noite. E voltou novamente e começou a ensinar o povo. Ensinando o quê? A palavra de Deus. Ensinando a salvação. Ensinando a graça. Ensinando que ele era o verdadeiro sentido do Velho Testamento. E o versículo 3 começa o seguinte: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Olha só para você ver que algo bacana. De madrugada, Jesus estava ensinando a alguns sobre a graça de Deus. E à noite, de madrugada, uma mulher estava tentando traçar um plano com outro homem para poder ter relações sexuais ilícitas. Essa mulher, ela já tinha provavelmente um marido, ou o homem que ela ia ter a relação, já possuía uma esposa. E aqui você vê o grande erro dessa mulher. Ela achou que à noite, no momento onde o sol não está, onde não há luz, ela poderia fazer o que quisesse, que não seria apanhada, que ninguém descobriria o que ela estava fazendo. Só que a casa caiu para essa mulher. Só que talvez essa mulher, ela possa ser o mesmo caso que você. Porque você lembra, talvez, no último dia, que você achou que poderia fazer as coisas escondidas e ninguém descobriria? Você lembra do quanto você achou que poderia sair com a mulher do seu próximo e ninguém ia descobrir? Você lembra quando você traçou todo o plano e falou: ninguém vai descobrir porque ninguém vai ver? E a casa caiu. Essa mulher, ela tentou fazer tudo na calada, na noitada, onde que a luz não há, então ninguém veria que era ela. Só que a casa caiu para ela. Ela foi pego em adultério. Olha que escândalo. E ela foi e o pior de tudo, ela ficou em pé no meio de todos, para que todos pudessem saber: esta mulher aí, ó, foi pego em adultério, que vergonha, ela é um lixo. Será que não aconteceu com você? Na sua escola, no seu trabalho, na sua família? Você achou que ninguém ia descobrir. Tava tudo tão bom, não era? Ninguém tava descobrindo, tava marcando tudo certinho, planejando. Só que um dia vieram os seus inimigos. Eles pegaram você, pegaram em flagrante, pegaram você no ato, pegaram você ali, fresco, pegaram ela fresca, cometendo adultério. Provavelmente ela estava toda cheia de sêmen, ou toda lambuzada, ou faltando algumas partes, umas roupas tampando sua parte íntima. Porque os fariseus estavam doidinhos para acusar Jesus. Eles não perderam tempo, porque eles pensaram: é agora que nós vamos pegar Jesus. Sabe quem que é esse fariseu e esses escribas? Quem sabe quem estava por trás deles? Satanás, o seu inimigo que anda ao seu redor, bradando como leão, pronto, caçando a quem possa devorar. Você vacilou e ele pegou o seu vacilo foi uma pequena brecha para ele entrar em ação. Imagina que vergonha deve ter sido aquele tempo. Você lembra da sua vergonha que você passou, da humilhação? Você foi humilhado na frente de todos, porque você não tinha com como se safar, porque você sabia das coisas que você estava fazendo. Essa mulher provavelmente era uma mulher de Israel, então ela sabia das leis de Moisés. Ela sabia do que
haveria de acontecer com ela, mas ela achou: eu vou fazer tudo bem escondido e ninguém vai descobrir. Só que agora a casa caiu. Agora é só ela ouvir a sentença. Agora ela vai ter que pagar o preço dela ter feito isso. Por quê? Porque os fariseus e escribas pegaram ela em adultério, em flagrante. Igual um policial quando pega um bandido em flagrante. Não tem nem como ele discutir alguma coisa. Foi pega ali no ato. Não tem nem como se safar da inocência. Todos viram, todos sabem. E ela foi apanhada em flagrante. E agora vai começar a disputa de Satanás tentando acusar a Deus, tentando fazer com que desista de você. No versículo 5 diz o seguinte: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Eles estavam dizendo isso para tentar Jesus do que ter acusar Jesus. Presta atenção. Lá em Levítico 20:10 e Deuteronômio 22, versículo 22, lá está ordenando que quem fosse pego em adultério deveria ser apedrejado. O que eu quero dizer? Quem fosse pego pecando hoje era para ser morto. Hoje, quem é pego adulterando, roubando, matando, mentindo, é para merecer o inferno. Por quê? Porque na lei mandou Moisés que as mulheres fossem apedrejadas. Você consegue entender aqui que cadê o homem da relação? A mulher não tem como ela adulterar sozinha. Ela precisa de um parceiro. E cadê o homem? Cadê aquele que te ajudou, que prometeu a você que iria te ajudar nos seus planos malignos? Cadê os seus amigos? Cadê aqueles que um dia diziam ser fiel a você? Você viu que não sobrou ninguém? Você levou a culpa toda, mas não era só você que estava lá no meio. O adultério foi uma das formas usadas aqui como um pecado muito grave, que tinha uma grande consequência, que era a morte. Mas hoje o roubo, a matança, a ganância, o morar na rua, tudo se envolve. Será que não é você que acreditou um dia nos seus amigos e quando a casa caiu, cadê eles? Só você que rodou? Será que não era eles eram pior do que você, só que você que sofreu toda a consequência? Cadê o homem? Porque a lei, ela não é para o mundo, ela é para aqueles que são filhos de Deus. Você conheceu a verdade. Você sabia que não poderia fazer aquilo, mas você mesmo assim quis fazer. Você traçou até um plano. Falou: eu vou fazer à noite, a uma hora que ninguém vai ver. Aí eu vou conseguir realizar os meus planos e tudo vai ficar em secreto. E eu vou morrer sem ninguém vai saber. Só que não saiu como seus planos, não foi? Eles viram, te pegaram, te humilharam e estão te levando agora perante o tribunal de Deus. E você vê que essa mulher não se pronuncia em nenhum momento, até o versículo 11, porque ela sabe que já era. Porque ela sabe que agora só resta receber a condenação. Como que ela vai se defender? O que ela vai arrumar? Porque se ela fosse estrupada, era uma outra coisa. Só que não. Ela estava bem consciente, ela quis ter relação. Ela quis. Você quis aquilo de errado. Você não pensou na consequência, você simplesmente pensou: vou realizar meus desejos e vai ser isso mesmo, ninguém vai saber. E agora Satanás vai tentar acusar a Deus. E agora, Deus? Você não é o bonzinho? A sua justiça manda dizer que você tem que matar, mandar para o inferno, vir para mim. Só que aqui, Jesus ainda, ele está inclinando e se escrevendo com o dedo na terra. Ele não deu bola do que os fariseus estavam escrevendo. Jesus estava lá escrevendo. E o versículo 7 diz o seguinte: como insistissem na pergunta, levantou-se Jesus e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Preste atenção. O seu inimigo, seus acusadores, vieram. Só que Jesus não deu muita bola. Só que eles insistiram porque eles querem te ver mal. Eles te querem ver caído, eles te querem ver no chão. Eles querem que você seja humilhado, que você seja pisado, você seja condenado. Isso que eles querem de você.
porque eles insistiam. Eles falaram, não vai passar dessa vez. É agora que eu pego esse desgraçado e mato. Será que não foi isso que aconteceu com você? Você fez o que fez e mesmo assim não conseguiu o perdão deles. Por mais que você pedia, eles não queriam saber do seu perdão, eles queriam saber da sua consequência. O que haveria de acontecer com você para você poder pagar aquele preço? Só que então entra em cena o advogado fiel. Entra em cena o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado deste mundo. Entra Jesus e disse: são vocês que conhecem a lei aí? Me diz uma coisa. Vocês podem tirar a pedra, mas o primeiro que tirar a pedra vai ter que ser o que nunca pecou. E então, sabe o que acontece? A graça entra na sua vida. A graça de Deus, o sangue derramado. Jesus está falando assim, vocês são os escribas, os fariseus e elfos que conhecem a lei. Quem não tiver pecado pode tirar a pedra. Ou será que vocês esqueceram que quando Adão e Eva comeram daquele fruto da desobediência e o pecado entrou, Satanás foi tido por direito como príncipe do mundo e o pecado entrou no mundo? Será que vocês esqueceram que não há um justo sequer, não é quem busca a Deus? Não há um sequer que faça o bem? Será que vocês esqueceram que todos vocês são profanos e são farinha do mesmo saco, que todos, se não se arrependerem, irão para o inferno? Jesus está falando, vocês podem acusar ele, mas primeiro, quem for limpo pode atirar a pedra. Porque os fariseus estavam cegos, porque eles eram pior que muitos, eles eram pior que malfeitores, que ladrões. Porque os que dizem estar na casa de Deus e fazem totalmente o contrário são os piores da raça. São os piores. E Deus está falando, desde quando o pecado entrou, olha o inferno que virou o mundo. Irmão matando irmão, Caim matando Abel por causa de inveja. Os irmãos de José vendendo por causa de inveja. Tudo por causa de inveja. O rei Saul querendo matar Davi por causa de inveja. Todos querendo o mal do seu próximo, ninguém querendo o bem. Você esqueceu do dilúvio? O mundo, quando o pecado entrou, borrou aquela imagem perfeita da criação de Deus. Quando o pecado entrou, todos pecaram. Todos. Não existe nenhum que não há pecado. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Não há um justo, não há ninguém santo. Então Jesus disse, quem tiver sem pecado pode matar essa mulher. Pode atirar a pedra, pode apedrejar ela tanto que ela não vai conseguir nem mais gritar porque ela vai estar morta. E depois ele disse isso, ele tornou-se a se inclinar e continuou a escrever no chão. Mas agora começa a vir a graça. Versículo 9. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher. Ali havia uma multidão, provavelmente junto, vendo, querendo que apedrejasse aquela mulher, e os fariseus. E por que primeiro saíram os mais velhos? Porque os mais velhos tinham mais histórias. Os mais velhos tinham coisas que eles tinham feito no passado, e eles começaram a lembrar, nossa, por que eu fiz aquilo? Então eu não sou digno de atirar a pedra nessa mulher. Depois começaram a ver os mais jovens. Começaram a ver o que eles tinham tramado algumas semanas para trás. E eles viram que até eles também não eram santos. Como que eles poderiam então solucionar isso? Então os acusadores foram embora. Para você ver, se Jesus dissesse que era para matar ele, essa mulher, ele estaria desonrando o que os romanos disseram na época, porque a região dos judeus ali estavam possuídas, dominadas pelos romanos. Jesus fala o seguinte, pode matar essa mulher, porque é verdade, ela foi pegando o adultério, tanto é que ser morta. Então os fariseus iam levar Jesus para os romanos, dizendo, ó, tem um homem ali que está mandando matar sem as suas autorizações. E se Jesus disse, não, liberte ela, liberte ela, não precisa acusar ela não.
Mas espera aí, ela cometeu o pecado, ela tem que sofrer a consequência. Então parece que Jesus estava meio encurralado. Só que não, ele arrumou a graça para você. Pensa o seguinte, pensa que um ladrão entra na sua casa e mata toda a sua família, estrupa sua filha, e depois o juiz diz o seguinte, não, pode libertar esse ladrão, ele não vai ser preso não. Ele seria um juiz injusto. Ele não seria justo. Se Deus dissesse para aquela mulher, pode ir embora, você não está nem aí não, pode o seu pecado aí eu não vou considerar. Jesus deixaria de ser justo. Se ele deixaria de ser justo, ele deixaria de ser Deus. E também, se ele acusa, olha ele caindo na mão do inimigo. O inimigo que queria que ela fosse morta. Então parece que ele estava meio encurralado. Só que ele, que existe antes mesmo da eternidade, ele que é o criador de tudo, já havia traçado um plano. Eu não sei o que Jesus estava escrevendo com o dedo na terra. Mas vamos supor, não afirmando, vamos supor que ele estava escrevendo o que haveria de acontecer na redenção. Será que ele estava desenhando ali o que haveria de acontecer? Será que ele estava escrevendo uma nova história para nós, nos transformando uma nova criatura? Então ele disse, ok, vamos pensar Jesus como uma mente humana, terrena. Se eu disser que eles podem apedrejar, eu vou estar desonrando a lei romana. Se eu disser que pode ser livre, eu vou estar desonrando a lei de Moisés. Tem uma ideia. Podem tirar a pedra, todo mundo pode tirar a pedra, mas somente aquele que nunca pecou. Jesus deu e não deu uma autoridade. Ele usou as duas formas para poder... Olha só para você ver, Jesus foi tão esperto ali que ele usou as duas, a lei do romano e do judeu, sem cometer nenhum pecado, sem cometer nenhuma infração, sem desonrar nenhuma das leis. E ali os fariseus, eles pensaram, não, se eu também pequei, então como que eu vou condenar essa pessoa? Como que eu vou condenar você, sendo que eu também sou profano? Como que eu vou te acusar de alguma coisa, sendo que eu também pequei? E saíram todo mundo. E Jesus, erguendo-se, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou, mulher, onde estão os seus acusadores? Jesus está perguntando para você, cadê aqueles que um dia desejaram te matar? Cadê aqueles que querem ver o teu mal? Não sobrou ninguém? Ninguém te condenou? Cadê aqueles que pegaram você, te humilharam, te maltrataram porque você fez algo de errado que você fez? Porque você não é santa, não. Porque você também quis. Cadê os teus acusadores? A mulher disse, não há ninguém, Senhor. Ninguém te condenou? Jesus perguntou para ela, disse, ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Você entende a graça de Deus por você? Ele está falando o seguinte para a mulher, mulher, eu sou o único que pode te apredejar. Eu sou o único que pode pegar essas pedras e atirar em você. E eu tenho motivos porque você foi pega em adultério, você foi pega no que você fez de errado. Só que em vez de te acusar, eu prefiro te libertar. Em vez de condenar você ao inferno, eu prefiro te conceder a vida eterna. Você tentou fazer as coisas à noite, escondida. E na mesma hora veio a tua consequência. O choro pode durar a noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Nem eu tampouco te condeno, mulher. Eu te dou a vida eterna. Sabe por quê? Porque essas pedras quem irão receber será eu. Naquela cruz, quando eu for humilhado, ultrajado naquela cruz, quando o meu lado direito for furado por um centurião, é para você entender que foi pela graça. Para você entender que você não tem mérito algum, que Deus amou você simplesmente por amor a Ele. Porque eu e você somos pecadores, nós somos farinha do mesmo saco, mas Ele era santo, Ele poderia pegar aquela pedra e atirar naquela mulher.
Só que em vez disso, ele quis perdoar. Ele quis falar: eu sou o Cordeiro de Deus e que vai tirar o pecado deste mundo. Eu sou a salvação. Vai, mulher, seja livre. Era para você ser presa e condenada, mas eu tô te libertando, porque quem vai ser apredejado, quem vai pagar o preço do seu pecado será eu. Eu pagarei. Jesus era santo. Jesus é a luz do mundo, por isso que ninguém há na terra como Jesus, porque ele somente era santo e sem pecado. E ele está falando: seja livre. Eu sei que eles te acusaram, eu sei que você fez de errado, você não é inocente. Mas eu te inocento para que eu seja culpado. No réu do julgamento, eu sofrerei a consequência. Eu sofrerei o juízo. Eu serei eletrocutado naquela cadeira. Eu sofrerei a pena de morte. E você será livre. Livre como um pássaro para poder voar. Porque quando eu te liberto das garras do teu inimigo, é eu que eu te salvo. Você consegue compreender o amor de Deus? Você consegue compreender que Deus prova o seu muito amor tendo Cristo morrido por nós ainda pecadores? Deus fez com que Cristo morresse por nós quando nós éramos inimigos, blasfemos contra Deus. Isso diz em Romanos, quando Paulo diz: este é o amor e a graça do Deus infinito, o Deus soberano. As religiões não há graça, as religiões há rituais. Mas o Deus que nós servimos deixa as 99 ovelhas para buscar nós que se perdemos. Porque há festa no céu quando um pecador se arrepende. Arrependa-se, irmão. Arrependa-se do que você fez, porque ele está dizendo: eu te livro. Eu só quero uma coisa, que você vá e não peques mais. Jesus disse para a mulher: eu sei que você foi pega em adultério, eu te liberto, mas por favor, não faça isso. E eu te ordeno para você não ir e não pecar mais. Não vá e viva naquela vida que você vivia. Porque você se tornou uma nova criatura, um novo ser. Os seus pecados foram perdoados naquela cruz do Calvário. Jesus, quando disse: Tetelestai, está consumado, o preço foi pago. Pai, a ti eu te entrego o meu espírito. Ele pagou o preço que era para você ter pago. Como você pode ainda continuar pecando contra um Deus santo que fez isso tanto por você? Você compreende que agora não é mais por obrigação, mas é pelo prazer de poder falar: ele me livrou das garras dos meus acusadores. Ele me livrou da minha condenação. Eu tenho que dar toda a honra e toda a glória a ele. Ele merece o louvor. O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Eu fico imaginando João Batista recebendo de Jesus, falando que do menor nascido de mulher, ele era o maior. Eu fico imaginando Jó recebendo de Deus que ele era um homem justo e sem pecado. Mas Jó ainda não era puro e santo como Jesus. Jesus morreu por você. Os teus acusadores não têm mais com o que te acusar, porque a tua acusação, a tua condenação caiu sobre ele lá no Calvário. E é isso, irmão, que você tem que compreender. Você não é uma pessoa santa e nem justa. Você é um filho que foi adotado pela graça de Deus. Receba este amor. Entenda que você não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez. Não é pelo que você diz, mas pelo que Ele disse. Está consumado. O preço foi pago. A dívida contrária contra nós, Jesus aniquilou ela na cruz. Porque todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor pela glória de Deus Pai. Enxerga Jesus, Ele é a esperança, Ele é a luz do fim do túnel. Ele é o perdão de Deus. Ele é o que te perdoa. Ele sabe do que você fez. Salmo 139 diz: antes de eu me levantar, o Senhor já sabe o meu dia, o meu percurso. Antes da palavra vir à minha boca, o Senhor já conhece. Ele sabe muito bem do que você fez de errado. Só que em vez de condenar você, Ele está te dando a vida eterna, a salvação, o perdão de Deus. Entenda isto, você não tem mérito para que seja salvo. Foi a graça, foi o derramamento de sangue.
Foi a purificação, porque aqueles que Ele chamou, Ele também os santificou. Ele está chamando a você. Receba a graça de Deus através da pregação da palavra. O Evangelho está aqui exposto para essa mulher adúltera, está exposto a um adúltero que deixou a Deus e quis viver com o mundo. Só que o mundo te condenou e Deus teve que sair do seu alto sublime trono para poder salvar um pecador, um lixo como eu e você. Há tempo de arrependimento. Este nome tem poder, o nome de Jesus, o nome que salva. Não há outro nome abaixo dos céus e nem em cima da terra, ou onde que for, até na profundeza do mar, que salve a não ser Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele é o pão da vida, Ele é a verdadeira água, que nós iremos beber e não sentiremos mais sede. Ele é o verdadeiro sábado, o nosso descanso eterno é Jesus. Creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então você será salvo, você passará da morte para a vida, você será liberto das garras do teu acusador, Satanás. Você pecou, eu pequei, nós pecamos, só que Ele levou o preço por nós. Ele levou o preço por nós. Assim, irmão, compreenda a graça que foi derramada na cruz. Quem tem sede, venha e beba. Quem crer, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer nele, beba da água da vida eterna. Beba de Jesus. Amém, irmão? Espero que você tenha gostado. Um forte abraço, irmão. Fica na paz. Amém.